Olá, meu irmão cristão. Olá, minha irmã cristã. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Antônio Antunes. Hoje eu vou falar de alguém que você conhece, ó. Martim Lutero libertou todas as igrejas evangélicas da ditadura da Igreja Católica medieval. Hoje você pode frequentar a igreja que você bem entender, mas não era assim há 500 anos atrás. Esta é uma história muito impressionante. Assista este vídeo, você vai gostar. Para você que gosta de estudar teologia, deixe seu like e se inscreva no canal. Glórias a Deus! Martinho Lutero, ou Martin Luther, nasceu na Alemanha, em uma cidadezinha muito bonita chamada Eisleben, na região da Saxônia. Na época, a Alemanha era parte do Sacro Império Romano Germânico. Atenção, não confundir o Sacro Império Romano Germânico com o antigo Império Romano dos tempos de Jesus Cristo. O império em questão englobava a Alemanha, a Áustria, norte da Itália, parte da Polônia e assim por diante. Era o Império Alemão. Lutero era filho de Hans Luther e Margarete Lindemann. Seu pai era arrendatário de minas de cobre. Não era rico, era um homem de classe média. Lutero nasceu no ano de 1483. Em 1501, um ano após a descoberta do Brasil, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt com a idade de 17 anos. 4 anos mais tarde, se formou em filosofia. Em 1505, ao retornar da universidade para sua cidade natal, foi quase fulminado por um enorme raio. Naquele momento, Deus deu um livramento ao jovem Lutero. O jovem decidiu que iria se dedicar à religião, tornando-se um monge católico da Ordem de Santo Agostinho. Em 1507 foi nomeado sacerdote para a Catedral de Erfurt. Um ano mais tarde, foi convidado para lecionar teologia na recém-criada Universidade de Wittenberg. Em outubro de 1512, recebeu o título de doutor em teologia. Lutero estudou com profundidade o grego e o hebraico, com finalidade de compreender melhor os versículos da Bíblia. Em 1515 foi nomeado vigário-geral da Saxônia, região da universidade onde lecionava. Para quem não sabe, o cargo de vigário-geral é o de bispo auxiliar da região de uma catedral. Lutero ficou revoltado com os pecados cometidos pela Igreja Católica da época. Ele se revoltou de tal modo que passou para a ação de rebeldia contra o Papa. Em 1516, o Papa Leão X queria reformar a Basílica de São Pedro, em Roma, para arrecadar dinheiro rapidamente. Ele enviou o frade dominicano Johann Tetzel para vender indulgências. Você sabe o que são indulgências? Funciona assim. Na praça pública, um padre ouvia as pessoas sobre pecados.
O padre cobrava algumas moedas para, em nome de Deus, perdoar os pecados. Além disso, cobrava moedas para libertar os antepassados que estivessem no purgatório, lugar medonho entre o céu e o inferno. Era uma extorsão, um abuso. As pessoas estavam literalmente sendo enganadas por padres mal intencionados. Martinho Lutero decidiu que não iria fechar os olhos para tamanha safadeza. Lutero escreveu então um texto pequeno, as 95 teses. O texto se resumia a um pedaço de papel que foi pregado na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Naquele momento nasceu o movimento protestante cristão que iria modificar toda uma religião, incluindo a própria Igreja Católica. Cópias desta mensagem foram enviadas para toda a Alemanha, causando um escândalo em todo o Império Romano Germânico. O Papa, naturalmente, ficou furioso e mandou queimar todos os panfletos e livros escritos por Lutero que pudessem ser encontrados. A consequência natural para um rebelde como Martinho Lutero seria um julgamento seguido de morte, mas Deus não permitiu. O rebelde cristão estava coberto de razão. Lutero procurou em toda a Bíblia alguma parte que justificava a venda de indulgências e chegou à conclusão que a venda de indulgências era um pecado diabólico e que ele não faria mais parte disso. Lutero escreveu vários panfletos e usou a recém-inventada impressora de tipografia. Assim, poderia imprimir milhares de panfletos com uma velocidade incrível. Os textos eram muito bem escritos e tinham desenhos e ilustrações, como se fosse uma revista primitiva. O movimento luterano imediatamente adquiriu uma proporção enorme. Milhares de cristãos revoltados se tornaram fiéis do novo movimento. Não existe intermediário entre o pecador e Deus. Quando alguém se arrepende pela fé, quem perdoa é Deus. Ninguém pode interceder. Temos um advogado eterno, Jesus Cristo. Essa era a mensagem, o pensamento de Martinho Lutero, um líder revolucionário da fé cristã. Diante dos milhares de seguidores do novo movimento, tornou-se impossível para o Papa Leão X enviar tropas para capturar Lutero. O Vaticano, em Roma, pressionou o Sacro Império Romano Germânico para prender e entregar o herege Martinho Lutero para autoridades católicas, para ser encaminhado para um julgamento em Roma. O príncipe da Saxônia, Frederico III, conhecido como Frederico o Sábio, interviu em defesa de Lutero. Respondeu ao Papa que isso não era assunto do Vaticano, mas questão exclusiva do Império Romano Germânico. Portanto, Lutero deveria ser julgado pelo Conselho de Príncipes e não pelos cardeais de Roma. O Papa publicou um documento conhecido como Bula. Nessa bula, o Papa deixou claro que Lutero era um herege que foi excomungado da Igreja Católica. A partir daquele momento,
o pai do movimento protestante, estaria com os dias contados para morrer numa fogueira. O príncipe Frederico, o Sábio, fazia parte dos conselheiros do Império e também era simpatizante das ideias de Martinho. O príncipe também era fundador da Universidade de Wittenberg, onde Lutero, anos antes, obteve o título de doutor em teologia. O Papa ficou satisfeito, pois anos antes um rebelde cristão foi julgado e morto pelo Conselho de Príncipes do Sacro Império Romano Germânico. Na visão do Papa, Lutero certamente iria ser condenado, uma vez que o imperador Carlos V era um católico fervoroso. Frederico, o Sábio, fez de tudo para adiar o julgamento, mas em 1521 o imperador Carlos V determinou a realização do conselho para a cidade de Worms. Tal evento ficou conhecido como a Dieta de Worms. Frederico, o Sábio, obteve um salvo-conduto para que nenhuma milícia católica atacasse Lutero durante a viagem de carruagem para a cidade de Worms. O Conselho de Príncipes era composto de príncipes católicos e de príncipes simpáticos à causa luterana. Na parte de acusação foi enviado o teólogo Johann Eck. O acusador colocou sobre a mesa vários panfletos de Lutero. Johann perguntou se os panfletos eram de autoria do acusado. Lutero respondeu: sim, são meus. Minhas mensagens estão fundamentadas nos textos da Bíblia. Não confio nem no Papa, tampouco em seus conselhos, uma vez que estão errados. Me baseio unicamente na palavra de Deus. Não me retratarei sobre meus atos. Não farei nada contra minha consciência. Que Deus me ajude. Lutero aguardaria o veredito em seus aposentos. Reuniões particulares se realizaram. Frederico, o Sábio, sentiu que havia ali uma conspiração para que o imperador Carlos V atingisse a maioria dos votos para levar Lutero para a fogueira. Ao perceber a conspiração, Frederico III, o Sábio, ajudou Martinho Lutero a fugir da cidade de Worms. Mas tinha um detalhe: se Lutero voltasse para sua casa, certamente seria preso pelas tropas do imperador. Então, o que fazer? O príncipe amigo elaborou um plano maluco. Frederico enviou homens encapuzados para sequestrar Lutero e isolá-lo no castelo de Wartburg. Ninguém sabia do paradeiro de Lutero, a não ser o príncipe e seus soldados fiéis. O imperador Carlos V declarou Lutero um fora da lei. Qualquer um que o visse estava autorizado a matá-lo, em nome do imperador. Quem viesse a dar abrigo para Lutero seria considerado um criminoso. Durante mais de um ano, Lutero permaneceu no castelo de Wartburg, escondido. No começo entrou em profunda depressão, mas depois venceu o mal com orações e com muita fé em Jesus Cristo. Lutero passou o tempo de solidão traduzindo o Novo Testamento do latim para o alemão. Quando a tradução estava pronta, Lutero saiu secretamente do castelo e rumou para Wittenberg. Durante meses, ficou escondido em casas de amigos. Com o passar dos meses, vários soldados da Saxônia se converteram à nova igreja e tornou-se impossível para o imperador Carlos V
capturar o rebelde cristão. Lutero passou a andar livremente pelas ruas de Wittenberg. Poucos dias após sua chegada, uma revolta de camponeses contra a Igreja Católica e o Império se iniciou. O imperador acionou o exército e mais de 6.000 pessoas morreram. Lutero se posicionou contra a revolta porque a violência não é saída. Foi um massacre. Com o fim da guerra, o governo imperial se tornou mais tolerante ao movimento luteranista, principalmente por Martinho Lutero ter sido contra a revolta sangrenta. Em 1523, Martinho Lutero casou com a freira Catarina von Bora. Ela tinha 26 anos e Lutero 41. Após o casamento, o casal teve vários filhos e filhas. A ideologia protestante pregava o fim do celibato e vários ex-padres e ex-freiras se casaram. Nos anos seguintes, Martinho Lutero organizou a então nova Igreja Evangélica Protestante. A nova doutrina era sempre fundamentada em princípios bíblicos, buscando ficar o mais semelhante possível às primeiras igrejas cristãs do tempo de Paulo apóstolo. Em 1532, foi assinado um acordo de paz conhecido como Paz de Nuremberg, onde o governo do Império Romano-Germânico reconhecia a Igreja Luterana como uma religião legítima. O imperador não teve saída, pois vários príncipes do Conselho Imperial haviam se tornado protestantes. Guerras ocorreram e o imperador precisava que os príncipes enviassem dinheiro e soldados. Os príncipes e os soldados eram protestantes. Dessa maneira, o imperador se viu obrigado a aceitar a nova igreja e deixaria de perseguir os protestantes. O povo luterano evangélico finalmente conseguiu a tão esperada vitória. Glórias a Deus! Lutero agora se via numa luta contra o tempo. Ainda em vida, queria entregar a Bíblia inteira traduzida. Em 1534, finalmente foi impressa a Bíblia inteira em alemão. Além da Bíblia, era importante determinar as regras da doutrina evangélica. Tais regras romperam para sempre com dogmas católicos. O batismo seria feito pela vontade própria do cristão fiel, abolindo assim o batismo em bebês. O pastor poderia casar e ter filhos. Santos foram considerados idolatria e foram retirados das igrejas. A missa era falada na língua do povo e não mais em latim. As indulgências foram definitivamente proibidas. Lutero escreveu inúmeros panfletos e livros, mas a grande controvérsia de sua vida foi um panfleto em que ele falava mal dos judeus. Ora, todos nós sabemos que os judeus não acreditam que Jesus seja o Salvador. Isso não é motivo para expor um preconceito de maneira tão virulenta como Lutero fez. O título do panfleto era Os Judeus e Suas Mentiras. Se uma criança judia cresce ouvindo que a única verdade é aquela que está no Velho Testamento, provavelmente esta criança seguirá a tradição dos pais. Lutero foi muito infeliz ao publicar este texto.
Se nós queremos que nossa religião seja respeitada, então devemos respeitar a religião dos outros. Atualmente, a Igreja Evangélica Luterana condena de maneira veemente tal texto absurdo. Devemos lembrar que Lutero era humano e não um santo. Martinho Lutero foi um herói, porque sem sua iniciativa jamais teríamos direito a frequentar igrejas evangélicas. Não haveria igreja evangélica alguma se não houvesse uma revolução tão grandiosa como foi a Revolução Protestante. A Revolução mudou para sempre conceitos como direito universal à liberdade de expressão e religião. A Igreja Católica promoveu uma contra-reforma, modificando vários pontos de sua doutrina. Hoje, quando caminhamos pela rua, vemos igrejas de várias denominações. É bom lembrar que tudo começou em 1517, com aquele pedaço de papel com a mensagem das 95 teses. Lutero foi um homem que entregou sua vida a Jesus Cristo. Sua fé era enorme e suas orações foram atendidas. Deus não deixou Lutero sozinho na estrada da vida. Martinho Lutero morreu em 1546, com a idade de 62 anos, na mesma cidade onde nasceu. Antes de morrer, Martinho sentiu fortes dores no peito. Naquele momento, ele sabia que iria embora. Pouco antes de falecer, ainda teve tempo de agradecer a Deus e fazer uma oração. 3 de seus filhos estavam presentes e estes choraram em desespero. Naquele dia foi embora deste mundo um Cordeiro de Jesus Cristo, um homem muito querido. Gostou da história? Toda semana tem vídeo novo para você. Acesse bit.ly/Evangelho Eterno. Te vejo no próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.